Olá, a partir de agora você acompanha o meu, o seu, o nosso programa Sei Pensar a Bahia. Eu já começo o nosso programa de hoje trazendo os destaques do cenário econômico internacional. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, cortará novamente a previsão de crescimento econômico global motivado por repercussões da invasão da Ucrânia pela Rússia, além das paralisações relacionadas à Covid-19 na China e inflação mais alta. Até o final deste mês de julho, o FMI vai divulgar a atualização do relatório Panorama Econômico Mundial. De acordo com a diretora-geral da instituição, Kristalina Georgieva, as perspectivas de 2022 e 2023 serão rebaixadas. Será um 2022 difícil e possivelmente um 2023 ainda mais complicado, com maior risco de recessão, afirmou Georgieva em 19 de julho. A inflação ao consumidor nos Estados Unidos avançou 1,3% em junho. A expectativa dos economistas era de 1,1%. Os dados refletem o aumento do valor dos alimentos e energia, refletindo os desequilíbrios ainda presentes nas cadeias globais de suprimentos e os choques das commodities. O cenário é desafiador para a inflação norte-americana e evidenciado nos relatórios dos diretores regionais do Federal Reserve. Segundo dados que vêm sendo coletados, representantes de todos os distritos identificaram uma aceleração significativa dos preços. A maior parte dos representantes espera que essas pressões inflacionárias sigam presentes até o final do ano. O superávit comercial da China em junho atingiu recorde de 98 bilhões de dólares, puxado pelo aumento das exportações com o fim dos lockdowns em Xangai, que reabriu um dos portos mais movimentados do mundo. As exportações subiram 18% em relação ao mesmo período do ano anterior, movimentando 331 bilhões de dólares. Já as importações subiram 1% em relação ao ano anterior em junho. Os números que, quando somados, resultam em superávit de junho, bem acima do saldo positivo de 79 bilhões de dólares registrado em maio e da expectativa de 77 bilhões de dólares dos economistas. O Produto Interno Bruto chinês cresceu 0,4% no segundo trimestre, surpreendendo negativamente a expectativa do mercado, que era de mais de 1,2%. O resultado refletiu principalmente os impactos de cerca de 2 meses de lockdown em Xangai e do recrudescimento da pandemia em algumas províncias. Contudo, outros indicadores indicam melhor perspectiva para o terceiro trimestre. De janeiro a junho, 2 vendas do varejo cresceram 3%. Já a produção industrial acelerou mais 0,7% para mais 3,9%. Mas os investimentos em ativos fixos desaceleraram em 6,2% para 6,1%. Agora vamos conversar com o coordenador de estatísticas da SEI, Urandi Paiva. E o nosso assunto de hoje é Proposta de Emenda Constitucional Kamikaze. Essa é uma iniciativa que pretende aumentar os valores dos auxílios aqui no Brasil. Urandi, me conte uma coisa. Qual é a origem do apelido PEC Kamikaze? Então, essa é uma alusão... PEC Kamikaze é uma alusão à Segunda Guerra Mundial, onde o exército japonês ele tinha uma estratégia de encher os aviões de bomba e lançar sobre o exército americano na Segunda Guerra Mundial. Então, isso aí é um ato suicida, né? Então, a própria equipe do ministro Paulo Guedes apelidou essa PEC de PEC Kamikaze no sentido que isso aí é uma bomba fiscal para as contas públicas, né? Então seria também um ato suicida, né? Então esse apelido ele surgiu no início do ano,
mas por convencimento do governo federal e do próprio Congresso e pelo próprio estado de calamidade, ela veio a ser instituída. Me conte uma coisa, e quais são os beneficiários dessa PEC? Então, veja bem, a maioria dos beneficiários são as pessoas que estão cadastradas no CAD único, né? São aquela população vulnerável, né? Então, você tem as pessoas que recebem o Auxílio Brasil. Hoje, no mês de junho, você tem por volta de 18 milhões de famílias, mas o governo ele pretende ampliar isso aí para 20 milhões de famílias. E aí você tem um custo de aumento, né, dos R$400 para R$600, você tem um custo aí de 26 bilhões. Né? Fazendo um recorte aqui para a Bahia, na Bahia você tem aí em torno aí de 2 milhões de famílias beneficiárias. Então, assim, a gente tem uma estimativa que aqui vai entrar na economia baiana algo em torno de 1 bilhão. E tem outras categorias também que vão ser beneficiárias com esse auxílio, né? Então, eu posso destacar aqui os caminhoneiros, os taxistas, né? Incentivo ao etanol, o subsídio a transporte para idoso, o Vale Gás, o programa Alimenta Brasil. E somando tudo isso aí, o governo ele vai injetar aí, turbinar os programas sociais em algo em torno de 41 bilhões até dezembro, né? Vale destacar que essa medida ela tem validade até dezembro. Isso mesmo, uma coisa que eu ia te perguntar é o seguinte, todo o projeto que vem do governo federal diz que esse auxílio vai até dezembro, no momento que já passou até as eleições. Assim, de que maneira isso vai impactar na economia aqui no país? Então, é uma questão bem contraditória e divergente entre os economistas, né? Porque, por um lado, você vai ter uma injeção de recursos, algo em torno de 41 bilhões, e que no curto prazo vai ajudar as pessoas a se alimentar, né? Porque a gente está tendo uma situação de fome, de pobreza, de aumento de desemprego. Mas, por outro lado, essa injeção de recursos, ela pode impactar as contas públicas, né? E aí, impactando as contas públicas, a gente pode ter mais inflação. O governo, para financiar esse rombo nas contas públicas, vai ter que aumentar a taxa de juros. Esse aumento na taxa de juros pode impactar os investimentos das empresas, né? E se as empresas não conseguem fazer investimento, você pode ter um cenário ainda maior de desemprego, né? Então, assim, no curto prazo, você tem um alento às famílias, mas no médio e longo prazo, você pode estar criando uma bomba fiscal para o governo. Me diga uma coisa, com tantos nomes que a gente tem, por que logo kamikaze? Kamikaze, na realidade, é aquela alusão suicida, né? Então, o nome kamikaze significa suicídio, né? Então, o suicídio aí, na realidade, é alusão às contas públicas, né? Então, quando você faz um investimento dessa envergadura, você tem que saber como você vai financiar esse investimento, né? Então, você, por um lado, você tem uma saída, é gasto, você tem que criar uma receita. Se você não cria receita, você tem que criar a receita se endividando, né? E esse endividamento, ele traz um custo, né? E esse custo, nós, né, a sociedade, nós vamos ter que arcar, né? Então, se no curto prazo, se você tem esse alívio, no médio e longo prazo, todo mundo vai ter que dividir aí esse custo, né? É um custo social, né? A gente está vivendo um momento delicado, período que antecede as eleições. Você acredita que esse tipo de auxílio ele vai impactar nas eleições? É isso, ainda é uma incógnita, porque as pessoas ainda têm expectativa de receber, né? E elas ainda não receberam. Aí a ideia aí é como é que elas vão interpretar esse recebimento, né? Se esse recebimento desse recurso de fato tem a ver com as eleições ou se de fato o governo está querendo amenizar essa situação de calamidade, né? Como eu falei para você, a gente vive há 2 anos um período pandêmico e esse período pandêmico ele aumentou a taxa de desemprego, aumentou a pobreza, a fome, que era um fenômeno que estava erradicada, ela voltou. É muito comum a gente ver nos sinais de trânsito pessoas pedindo dinheiro para comprar comida,
né? E um cenário de inflação alta que afeta todo mundo, afeta a classe média, que reduz o poder de compra da classe média, e um cenário de juros alto, né? Então, é um cenário muito calamitoso, né? E diga-se de passagem, o governo ele só conseguiu instituir um programa como esse porque, juntamente com o Congresso Nacional, eles criaram um estado de emergência, né? A gente sabe que você não pode fazer gastos extraordinários próximos às eleições, né? A menos que você declare um estado de emergência, né? E aí é uma compreensão geral que toda a economia brasileira está passando por um período de calamidade. Então, esse auxílio, né, Auxílio Brasil, essa PEC de maneira geral, ela vem para tentar, digamos assim, minimizar esse estado de calamidade que a economia brasileira vem sofrendo, sobretudo com esse processo pandêmico que vem se arrastando aí há mais de 2 anos. E agora, em nosso quadro Estudos em Foco, vamos conversar com o economista da SEI, Pedro Marques. Ele vai falar sobre os resultados da safra de grãos 2021-2022. De acordo com o 6º e mais recente levantamento sistemático da produção agrícola, LSPA, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e sistematizado e analisado pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, a SEI, para o ano de 2022, a produção de cereais, oleaginosas e leguminosas, o que comumente chamamos de grãos, ficou estimada em 11,36 milhões de toneladas na Bahia. Esse indicador representa um crescimento de 8,2% na comparação com a safra de 2021. A se confirmar o resultado estimado, até o final do ano, este será o 3º ano consecutivo de produção recorde de grãos no estado. Da mesma forma que o IBGE, a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, em seu 9º levantamento para o calendário agrícola 2021-2022, estima que a produção estadual de grãos alcance 11,9 milhões de toneladas no período, o que representa um aumento de 10,6% em relação ao ciclo 2020-21. Portanto, as duas instituições oficiais que realizam levantamentos da produção agrícola apontam para uma expressiva colheita de soja, algodão, milho e feijão na atual janela de produção agrícola do estado. O resultado deve-se, entre outros fatores, ao estímulo que os produtores obtiveram em razão do comportamento favorável dos preços, tanto no mercado doméstico como no mercado externo. Apesar do excesso de chuvas em alguns períodos do ano, tal fenômeno não comprometeu significativamente o desempenho dessas lavouras. A área plantada total com as culturas de grãos no estado da Bahia está em torno de 3,4 milhões de hectares. Deste total, pouco mais da metade, ou seja, 1,8 milhão de hectares, está ocupado pela soja, cuja lavoura está concentrada na região oeste do estado. De acordo com as informações da Associação dos Agricultores Irrigantes da Bahia, a AIBA, foram colhidas 7 milhões de toneladas de soja este ano, que representa o maior volume da série histórica pelo 3º ano consecutivo. A Bahia tradicionalmente é o 2º maior produtor nacional de algodão, superado apenas pela produção do estado do Mato Grosso, na região centro-oeste. A produção de algodão se subdivide em produção de caroço e de pluma. Esta cultura foi bastante afetada pelos efeitos econômicos negativos da pandemia da Covid-19. Este ano, porém, a Associação Baiana de Produtores de Algodão, a ABAPA, estima que a produção baiana da fibra, que está em processo final de colheita, alcance 1,4 milhão de toneladas, produzidas em 305 mil hectares plantados, o que representa uma recuperação significativa da lavoura em termos da área plantada e de volume de produção. A lavoura estadual do feijão, de acordo com o IBGE, pode totalizar 244 mil toneladas este ano, um volume que supera em 29% aquele observado na safra 2021. Já para a Conab, cujo calendário agrícola encerra-se no próximo mês de setembro, a produção da leguminosa deverá ser de 291 mil toneladas na safra 2021-2022. Para o IBGE, as duas safras anuais de milho poderão somar 2,84 milhões de toneladas, que representa uma expansão de 13,6% em relação a 2021. A área plantada estimada é de 700 mil hectares, que é 4,5% maior do que aquele que foi observado na safra anterior.
A lavoura estadual do feijão, de acordo com o IBGE, pode totalizar 244 mil toneladas este ano, um volume que supera em 29% aquele observado na safra 2021. Já para a Conab, cujo calendário agrícola encerra-se no próximo mês de setembro, a produção da leguminosa deverá ser de 291 mil toneladas na safra 2021-2022. Para o IBGE, as duas safras anuais de milho poderão somar 2,84 milhões de toneladas, que representa uma expansão de 13,6% em relação a 2021. A área plantada estimada é de 700 mil hectares, que é 4,5% maior do que aquela observada na safra anterior. A CEI analisa também os dados referentes a outras culturas relevantes para o estado da Bahia, como o cacau, o café, a cana-de-açúcar, a uva, a banana e a laranja, somente para citar algumas. O telespectador poderá acompanhar mensalmente as análises completas através do site da instituição e de suas redes sociais. Obrigada, Pedro Marques, pelas explicações. Agora vamos ao intervalo. Não saia daí. O Sei Pensar a Bahia volta já já. Estamos de volta e agora vamos acompanhar os destaques da economia aqui no Brasil. A proxy mensal do PIB, elaborada e divulgada pelo Banco Central, registrou queda de 0,1% em maio, mas a expectativa era de alta de 0,1%. Para junho, os indicadores sugerem bom desempenho da indústria, enquanto o comércio ainda deve ser ajudado pelos saques extraordinários do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS. O mercado de trabalho tem se mostrado aquecido e a taxa de desemprego segue recuando. A Bahia registrou menos 1,5% da taxa de desempregados em relação a abril e, na comparação com maio de 2021, cresceu 7,3%. O monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas aponta retração de 0,8% na atividade econômica em maio na comparação com abril. Já na comparação interanual, a economia cresceu 4% em maio. A coordenadora da pesquisa da FGV, Juliana Trice, explica essa retração após 3 meses consecutivos de crescimento à economia. Retraiu em maio o resultado da indústria, que havia crescido nos meses anteriores. Após o início de um ano ruim, voltou a apresentar queda. Outro importante destaque negativo foi o consumo das famílias. Com os juros em patamares elevados, reduzem o poder de compra das famílias. Isso se reflete no consumo de produtos menos essenciais. E, por fim, para 2023, as expectativas de expansão do Produto Interno Bruto, o PIB, se manteve em 0,50%. Para 2024, permaneceu 1,80%. A dívida bruta do governo geral deve subir aproximadamente 6 pontos percentuais do PIB até 2031. No cenário base, a dívida bruta sobe dos 78,3% registrados em abril deste ano até 84,7% do fim de 2031. É o que mostra projeções das instituições fiscais independentes. Agora eu te convido a acompanhar comigo os destaques da economia baiana. O processo de venda da petroquímica Braskem, que tem como acionistas o grupo Novonor, ex-Odebrecht e Petrobras, emperrou novamente. Fontes, a par do assunto, afirmaram que os dois sócios pouco têm se movimentado para que a negociação avance. Em boa parte, porque o mercado não está favorável a uma oferta de ações. Há também as questões internas na Petrobras, incluindo a mudança na presidência e incertezas quando a estratégia da estatal retiraram a venda da Braskem da pauta prioritária. Na Novonor, não houve definição de um novo cronograma após a suspensão da oferta de ações preferenciais em janeiro.
Um estudo do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, mostra que o valor da cesta básica subiu mais de 12% em Salvador desde o início do ano, atingindo o valor de R$ 580,82. A capital baiana apresentou o segundo maior valor na pesquisa, ficando somente atrás de Aracaju. De acordo com o estudo do DIEESE, em junho de 2022, a cesta básica da capital baiana apresentou alta de 0,34% em relação a maio. Em comparação ao mesmo mês em 2021, ou seja, em um ano, a cesta acumulou elevação de 24%. A Acelen, empresa que controla a refinaria de Mataripe, se tornou a maior exportadora da Bahia e no primeiro semestre de 2022 exportou quase 1,87 bilhão de dólares, representando 28% do total das exportações. A refinaria de Mataripe mais que dobrou o volume exportado de derivados de petróleo. A soja, que liderava as exportações baianas até 2021, ficou em segundo lugar com vendas de 1,5 bilhão de dólares, representando cerca de 22% de tudo que a Bahia exporta. O terceiro maior produto da pauta baiana de exportação são os produtos químicos e petroquímicos, representando 12% do total, seguido dos minerais, produtos metalúrgicos e algodão. O agronegócio baiano encerra o primeiro semestre com números recorde nas exportações. As vendas atingiram 2 bilhões de dólares, representando 26% a mais do que em igual período anterior. E com essa boa notícia para a economia baiana, o nosso programa Sem Pensar a Bahia vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Um forte abraço.